Esta é a 4ª temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. Nesse episódio, a gente conversa com o Thiago Fontes, pesquisador em experiência do usuário sênior no WhatsApp em Londres. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Oi, Thiago! Como é que você tá? E aí, Isa, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Como é que você tá? Tudo ótimo também. Olha, eu tô super feliz de ter você aqui no Movimento X. Eu conheci seu trabalho naquele texto, mas ninguém importa com a sua pesquisa, que eu adorei esse Ai, texto, que bom né? E ouvir eu isso. tô super feliz. Eu tô super feliz, porque tem muito tempo que eu quero te chamar. Então, seja bem-vindo aqui ao Movimento X. Obrigado. Bom, vamos começar com você se apresentando brevemente, tá? Uhum, Me fala onde que você trabalha e qual que é seu papel hoje. claro. Bom, meu nome é Thiago. Eu trabalho com pesquisa exclusivamente, então eu não venho do lado de design. Eu hoje trabalho no escritório do WhatsApp em Londres, especificamente na área de negócios, o que a gente chama de WhatsApp Commerce, que é o pilar dentro do WhatsApp que lida com pequenos comerciantes, com negócios maiores, todo mundo, desde aquele appzinho de negócios que você baixa na App Store até, enfim, Magazine Luiza e clientes daquele porte. Certo. E qual que é o seu papel hoje? Ahn, o meu papel hoje, na verdade, eu não sei se, eu não diria que tem um papel. Eu acho que a pesquisa aqui, ela tem algo de interessante aí, que ela tem N papéis. Ahm, o meu principal papel é o de abrir espaço, digamos assim, ficar à frente do produto, para o WhatsApp Comércio, tá? Então, isso toma várias formas diferentes, né? Porque, como eu disse, a gente trabalha com todo mundo, desde micro comerciante até, enfim, grandes empresas. Mas o meu principal papel é estar à frente do ciclo de desenvolvimento do produto, pensando em próximas iterações, pensando em pipeline, pensando em como, quais são as próximas coisas nas quais a gente vai focar. Tem um papel secundário, que é o de operar, digamos, no mesmo nível do ciclo de desenvolvimento do produto, né? Então, isso muito mais a ver, tem muito mais a ver com o tático, tem muito mais a ver com usabilidade, tem muito mais a ver com iterações de coisas que já estão no ar, digamos assim. Eu diria que isso é 40%, 30, 40% do meu trabalho, né? E eu tenho um terceiro papel, que é um papel de ajudar e de colaborar com a comunidade de pesquisadores interna. A gente tem uma visão muito interessante aqui dentro de comunidade. Então, inclusive, é um dos pilares pelo qual você é avaliado, digamos assim, que é a tua contribuição para a comunidade, seja interna ou externa, né? Mas principalmente interna. Que tipos de coisas você está escrevendo,
cursos que você está criando internamente, mentoria que você está dando, enfim, existem N áreas para isso. Então são essas três áreas de responsabilidade, digamos assim. Certo. E o time que você faz parte hoje, né, ele está em qual diretoria, área ou estrutura? Uhum. A pesquisa senta embaixo de produto. Ahn, Quando você diz senta, você quer dizer que tem uma diretoria de produto, uhum, né? Ou uma vice-presidência de produto, enfim, exato, e aí depois e a pesquisa responde para essa diretoria ou exatamente, vice-presidência, enfim. Conta para a gente exatamente. aí como que é essa estrutura, por Claro, favor. exato. O que existe é uma diretoria de produto, como você mesmo falou, e embaixo dessa diretoria de produto você tem todas as outras, o que a gente chama de equipe cross-functional, né? Que é essa equipe que cruza funções, digamos assim. Então, Perfeito. embaixo de produto a gente tem ah, o Product Manager, ou time de Product Management, né? De gestão de produto, de gerência de produto. A gente tem o. Aqui é uma função que é diferente de outras empresas. Tem o PMM, que é o Product Marketing Manager, que é como se fosse um Product Manager, mas focado especificamente em marketing. Design, pesquisa e dados, né? Data Science. Então, todas elas sentam quase que paralelas embaixo de produto e respondem a produto. Perfeito. Vamos falar especificamente, então, agora do time de pesquisadores, né? Uhum. Como que funciona esse time? Como é que é a estrutura? Como é que vocês estão organizados? Olha, uma coisa que eu sempre digo é que Meta, ou, enfim, Meta, Facebook, ainda uso um ou outro, ahm, não é uma só empresa, são várias empresas. Então, existe uma cultura muito forte aqui desde o começo de flexibilidade. E isso, um dos melhores lugares para ver isso é de fato em como as equipes se organizam, tá? Então, assim, a minha equipe se organiza de uma forma, mas se você der dois passos e for para uma equipe diferente, você vai ver um outro tipo de organização. A filosofia é organizem-se da melhor maneira possível para vocês conseguirem chegar nos objetivos que vocês querem chegar. E óbvio, você vai lidar às vezes com necessidades ou personalidades que influenciam o tipo de dinâmica que ajuda as pessoas ou que ajuda aquela equipe de fato conseguir chegar onde quer chegar, e a gente trabalha com isso e não contra isso, né? Um, Hoje a minha equipe, a gente está passando por um processo de mudança de estratégia do produto, então a gente ainda está numa fase, olha, está numa fase agora de repensar essa estrutura, né, para responder essa mudança de estratégia. Mas a minha equipe hoje ela funciona da seguinte forma: a gente tem uma gerente de pesquisa que senta aqui em Londres com a gente. Hoje nós somos quatro pessoas nessa equipe especificamente. E a gerente dela senta na Califórnia, e a gente trabalha em conjunto, né? Parte do time está em Londres, parte do time está na Califórnia. A gente internamente, então a minha equipe direta, se divide em pilares, então a gente foca, né, duas pessoas focam em um pilar e duas pessoas focam no outro, e esses pilares são áreas estratégicas do produto, digamos assim. Um, mas a gente também separa um tempo para trabalhar juntos, todos os quatro, em coisas que são mais um, básicas, digamos assim. Básicas eu quero dizer, tipo, a fundação da coisa, sabe? Aquelas perguntas que vão cortar todos os diferentes pilares, todos os diferentes produtos, todas as diferentes estratégias. Então, perguntas como, por exemplo, ahm, quem é o microempreendedor brasileiro? Vai, para te dar um exemplo de alguma coisa básica, assim, de base, né? Ahm, Então a gente se divide dessa forma. Mas, como eu falei, a gente está passando por uma mudança de estratégia e isso vai influenciar bastante a maneira como a gente se
se separa. Mas o mais importante eu acho que é isso, né? A flexibilidade de se adaptar. Pensando na empresa como um todo, né, tem pesquisadores que estão em outras estruturas ou unidades de negócio. Sim, sim. Quando eu falo de áreas de pesquisa, essas áreas elas cortam todos os produtos, todas as áreas de desenvolvimento, né? Então todas elas vão ter os seus próprias equipes de pesquisadores. No nível macro é uma estrutura bem simples e hierárquica de diretorias, tá? Mas quando a gente chega no micro, existe uma flexibilidade maior para se organizar da melhor forma possível, né? Mas equipes de pesquisa você vai ter em absolutamente todos as áreas e dentro de produto cada vez mais de forma cada vez mais granular. Então você vai ter equipes inteiras dedicadas, por exemplo, só à parte de entender um, Messenger dentro do WhatsApp, né? A gente não pensa em produtos de uma forma macro, a gente pensa em produtos como coisas bem específicas. Então, tem uma equipe de pesquisa que olha só para busca, por exemplo, dentro de Facebook. Você tem ideia de mais ou menos quantos pesquisadores em Não. UX e design tem aí hoje? O que eu sei de cabeça é que o Facebook está entre os 3 maiores empregadores de pesquisador de design do mundo. Olha que incrível! Você sabe Então, quem são os dois primeiros? é muita gente. A gente está falando de FANG, né? A gente está falando de Google, a gente está falando de Tá. Meta, né? Ahn, eu não sei quem seria o terceiro, mas essas são os, os, os óbvios, digamos assim. Mas é muita gente, Super é muita interessante. gente. Em WhatsApp, especificamente, a gente deve estar falando ah, sei lá, na casa de uns 100 pesquisadores só de Tá. WhatsApp. Destes, quantos mais ou menos você acha que são liderança, né? Quantas são as posições de liderança? Olha, eu chutaria, tá? Que a gente está falando de uma proporção de 4 para 1. Mas quando eu digo 4 para 1, eu digo do ponto de vista de gerência de pessoas, né? Então a gente vai ter, que é o único lugar onde de fato existe um título, tá? Então você vai ter o gerente de pesquisa, e essa pessoa faz gestão de pessoas, tá? Mas aqui a gente tem uma visão muito forte de crescimento, ou nessa parte de gestão de pessoas, ou na parte técnica, digamos assim, né? Técnica entre aspas, porque técnica aqui pode ser vista de N formas. Um, A gente poderia falar, desculpa te interromper, mas só claro, para a gente se entender. Quando você falou de técnica, aí seria, por exemplo, a trilha de especialista que tem aqui no exato, mercado brasileiro, é isso? exato, Perfeito, exato. ok. É o que a gente chama de IC, né? Que é como é que fala isso em português? É o Individual Contribuidor Contributor. individual. Exato, é o contribuidor individual. Certo. Essa pessoa não tem título. A gente tem uma coisa aqui muito interessante que é o seguinte, que é muito diferente do Brasil e inclusive é algo que sempre me incomodava muito no Brasil. A gente não tem. O único título que você vai ver é de diferença de título, né? É gerente versus contribuidor individual. Nesse caso chamado de UX Researcher, né? De pesquisador. E aí, em cima de gerente, diretoria e VP. Esses são os únicos títulos que existem. Não tem essa coisa de sênior, pleno, júnior, essa fragmentação. E o motivo é muito simples. Quando você começa a fragmentar e colocar muito título, você começa a impactar negativamente a colaboração entre essas pessoas, porque você cria uma etiqueta muito clara de quem sabe mais, quem sabe menos, ou quem tem mais experiência, quem tem menos experiência. Entende? Então a colaboração se torna mais complicada. Aqui, do nível 1 ao nível 8, que é o nível mais alto de individual, todo mundo é UX Researcher. As Certo. pessoas mudam no LinkedIn, digamos assim. As pessoas mudam externo, mas aqui dentro é tudo igual. Certo. E você
você falou aí, né, de a única diferença de contribuidor individual, né, para a linha de gerente, e depois que gerente tem diretoria e VP. Fiquei curiosa. Aí na empresa, não precisa ser só no WhatsApp, assim, mas existe VP de pesquisa em design? Sim, sim, sim. Qual que é a maior cadeira, né? Já que a gente está É falando tanto essa, aí. é essa. VP de pesquisa? Existe Legal. uma VP de pesquisa. A gente teve uma pessoa que acabou de chegar, dentro do WhatsApp especificamente, que tá juntando data e pesquisa dentro de uma Olha, que diretoria legal. só, né? Então, tá sendo criada, digamos, uma vice-presidência de dados e insights, por falta de talvez Uhum. uma forma mais clara de falar isso, né? Mas trazendo essas duas Certo. fontes. Falando um pouquinho mais sobre a estrutura e a organização dos pesquisadores, né? Uhum, Acho que a gente já falou do todo, vamos falar agora especificamente da sua equipe, né? Você já uhum, comentou que tem uma gerência e são 4 pessoas. uhum. Como que vocês estão organizados, né? Como que é esse modelo? Como eu disse, a gente está passando por uma revisão de estratégia e isso está impactando. Então, a gente está no meio de um processo de mudança de modelo, tá? Sim. A maneira como a gente se organizava era por uma questão muito mais de divisão de peso, digamos assim, era cada um de nós ia estar mais próximo de um product manager, né, e trabalhar mais próximo de um aspecto do produto. Mas isso era uma divisão completamente assim, informal. A gente criou isso para ter um certo ah, ah, controle sobre, enfim, tempo de resposta, quem estava com mais peso, quem estava com menos peso e tal. Mas não existe uma divisão rígida, né? E a gente está agora nesse processo, de fato, de organização, revisando isso e passando de um modelo de cada um foca em um product manager em uma área do produto para nós dividimos as duas áreas que apareceram, ah, mas nós também dividimos algo que é base, né? Conhecimento base, a coisa mais tipo fundamental, digamos assim. Quando você diz dividir, o que exatamente você está falando disso? Vocês trabalham juntos? A gente trabalha junto o tempo todo, né? A gente trabalha junto o tempo todo até pelo seguinte, a gente está falando de uma única jornada de um usuário. Então, se você começa com uma jornada de um usuário a fragmentar aquilo em diferentes produtos, diferentes pesquisadores, você aliena aquele pesquisador do todo. Então, se eu olho só para, sei lá, em 15 passos que um usuário dá, se eu só presto atenção no passo 3 ao passo 7, eu estou pegando uma jornada pela metade que eu não sei como é que ela começou e eu estou entregando uma jornada para alguém que, sabe, eu não sei como é que ela vai continuar. Isso limita muito o meu potencial, a minha capacidade de dizer o que está errado, o que pode ser feito diferente, como é que a gente pode otimizar a jornada, como é que a gente pode fazer coisas melhor, né? Então é preciso que exista uma visão do todo, né? Então todos nós devemos ter, e obviamente isso a gente tem vezes que tem mais sucesso ou menos sucesso com isso. A gente deve ter uma visão da jornada inteira, de ponta a ponta, só que operacionalizar isso de uma forma mais micro, dizendo, beleza, eu vou pegar projetos que dizem respeito a essa faixa, digamos assim, da jornada, né? Um pedaço específico da jornada. A maneira como a gente divide isso é bem flexível, né? A gente divide dependendo do área de interesse, por exemplo. Então, conversas do tipo, olha, somos Legal. 4, essas são essa é a estratégia agora para esse ano, essas são as grandes perguntas que tem que fazer, quem se interessa pelo quê? Né? Então, sei lá, alguém se interessa muito por microempreendedores em países em desenvolvimento. Isso é legal, pega e corre com isso. Né? O outro se Uhum. interessa muito por pagamentos e sistemas financeiros. Cara, pega e corre com isso. Então existe um diálogo ali para dividir isso. Né? Até porque se você não está trabalhando em algo, dada a intensidade do trabalho, se você não está trabalhando em algo que te empolga, tipo, a qualidade do seu trabalho diminui
significativamente. Certo. E mesmo com assuntos diferentes, vocês, pesquisadores, trabalham juntos, né? Me explica um pouquinho assim, vocês estão juntos num time que vamos chamar que é centralizado nessa frente aí de comerciantes, né? E vocês quatro, vocês estão rodando ali entre temas, né? E vocês não estão dedicados a uma squad ou algum grupo, né, que está ali todo dia com o produto, com os rituais. Não, nós estamos sim. Você está em qual, por exemplo? Assim, você tem uma A gente, squads que você está dedicado ou não? então, essas equipes cross-functional que eu estava falando antes são squads, de fato. Né? Ah, Você tá. tem product managers, designers, product marketing managers, data, todas essas pessoas sentam juntos. Não sei se você olha para squads da mesma forma, né? Mas o que eu estou olhando para squads é tipo equipes multifuncionais ou enfim, de diferentes áreas juntas para desenvolver um produto. O que a gente chama de produto, muitas vezes é um feature, né? É só um pequeno aspecto de um produto muito maior. Então, por Uhum. exemplo, o app de negócio é um produto, mas dentro do app de negócio, você tem pagamentos, que é um produto, você tem catálogo, que é um outro produto, e aí dentro deles você tem esses squads, né? Per- O que eu estava dizendo é o seguinte: como pesquisadores, existe um conflito de interesse nesse tipo de estrutura, tá? Porque quanto mais você fragmenta esses squads dentro de um produto, mais você remove esse pesquisador do todo, mais limitada é a capacidade dessa pesquisadora de fato influenciar a estratégia. Você não, é aquela coisa de você estar numa fábrica, numa linha de produção, só vendo um parafuso e querer dar pitaco no produto final. Você não consegue, você só está vendo o parafuso. Então, o que a gente faz dentro dessa equipe é cada um tem uma proximidade maior com um squad específico, tá? Certo. Mas nós colaboramos e trocamos para que todos saibam o que está acontecendo dentro de todos os squads que formam o WhatsApp Commerce. Porque Perfeito. isso permite que a Entendi. gente tenha essa visão do macro. Né? Faz sentido? Faz muito sentido. E eu acho que um dos desafios dessa temporada vai ser a gente tentar desenhar também um pouquinho das estruturas, né, para deixar mais fácil a gente Uhum. entender. E você já falou aí um pouquinho, né, mas eu queria explorar mais as vantagens e as desvantagens desse modelo em que Claro. você atua, na sua percepção. Né? Vamos começar aí pelas vantagens. Quais são? Eu acho que as vantagens são, por alto, e talvez as mais impactantes, a capacidade de você se organizar com base em fatores que às vezes são muito subjetivos, né? Como, por exemplo, a personalidade da equipe, interesses, a melhor resposta a desafios específicos. Então, você tem uma manobrabilidade muito maior quando você tem essa flexibilidade, né? Então, você consegue, como um organismo, consegue se adaptar de forma muito melhor àquele ambiente específico, àquele desafio específico e responder ele de uma forma mais, é, 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 por falta de um termo melhor, customizada. Vai. Esse é o primeiro. O segundo grande benefício é você ser capaz de ir além da caixinha que você supostamente foi colocado. Né? Então, eu colaboro com outras áreas, eu estou trocando ideia com pesquisadores de outras áreas o tempo todo, eu estou participando de projetos em outras áreas o tempo todo. E isso não acho que não seria possível se a coisa fosse muito engessada, até porque você começaria a contabilizar, tipo, tá, mas você passou X horas ajudando aquela equipe, quantas horas a menos você passou ajudando essa. E a realidade é a seguinte: por mais que a gente de fato tenha uma obrigação de causar impacto naquele squad específico, se eu consigo causar impacto em áreas maiores do que um squad, cara, melhor para todo mundo, melhor para a empresa, né? Então, eu acho que existe uma visão de impacto, né? Então,
olhe para o seu trabalho, para o seu planejamento pessoal através dessa lente, né? Onde você acha que você vai causar o maior impacto positivo. E corre para lá, entende? Se isso, obviamente, você tem suas responsabilidades imediatas, mas tipo, aproveita tudo isso. Então essas são, eu acho que as duas grandes vantagens. Eu acho que tem uma vantagem que é muito, muito subjetiva, mas é permitir que os indivíduos dentro dessa equipe consigam trabalhar da melhor forma possível, né? Da forma que elas preferem, versus ter que se encaixar em um processinho muito bem definido, né? Muito engessado. Essas são as vantagens. Desvantagens é, é aquilo, são dois lados da mesma moeda, né? Então, a maior desvantagem é complexidade. Quando você tem X pessoas, cada um trabalhando de uma forma, e cada equipe trabalhando de uma forma, e esse nível de flexibilidade, não existe não existe clareza do todo, né? Você tem que ir num nível muito micro para entender como as coisas estão funcionando. E eu vou te dar um exemplo bem simples, assim, tipo, não existe template de nada. Tem gente que prefere fazer apresentação no Keynote, tem gente que prefere apresentação no PowerPoint, tem gente que prefere ter apresentação no Google Slides, e cada um faz do seu jeito. Então existe, você acaba criando assim muitos tipos de documentos, e, obviamente isso torna as coisas um pouco mais difíceis no dia a dia, né? Então essa é a Uhum. primeira grande desvantagem. A segunda grande desvantagem é o negociar espaço muitas vezes acaba se tornando uma tarefa. Porque quando existe muita flexibilidade, não existe clareza de qual é o escopo de cada um, então é muito fácil às vezes você pisar no pé de outra pessoa. Então é necessário, e eu acho que isso é uma desvantagem, é, enquanto não existe, ou enquanto, né? É uma desvantagem quando não existe uma comunicação clara. Quando existe uma comunicação, isso deixa de ser uma desvantagem, né? Mas muitas vezes isso é uma desvantagem. Ahm, demora muito mais para você entender o que está acontecendo, o teu processo de onboarding, né? O teu processo de aprendizado inicial, ele é mais demorado e tal. Mas no final eu acho que é um preço bem bacana para se pagar para poder causar o impacto que isso permite que você cause. Vamos E lá. você já trabalhou em outros formatos, em outras empresas diferentes? Cara, a minha carreira antes daqui foi toda em consultoria. Então eu tô num lugar completamente novo, sabe? Primeiro porque eu estou trabalhando em produto, segundo que eu estou trabalhando dentro de uma organização desse tamanho e tal. Então é tudo muito novo. E eu sempre trabalhei em consultoria e consultorias pequenas em termos de número de pessoas, né? Eu trabalhei muito tempo na Flamingo, que embora fosse global, tinha eu acho que não mais do que 400 pessoas no mundo todo. É, E eu trabalhei muito tempo sozinho, né? Consultoria tipo freelancer mesmo. Então é uma experiência nova em muitos sentidos diferentes. Certo. E aí, como eu mencionei, né, na hora que a gente se encontrou aqui agora, eu sou muito fã do seu texto, Ninguém Importa com a Sua Pesquisa, né? E aí, o que eu quero saber? Agora, com essa nova experiência que você está vivendo, Uhum, né, numa empresa que, vamos dizer, na verdade, o dado que você trouxe já diz, né, uma das referências aí em pesquisa, em design UX, que você me diz sobre isso? Você continua achando que uhum, ninguém importa com a sua pesquisa? Não? Qual que é a sim. sua opinião? Não, na verdade, eu acho que isso só fortaleceu aquele ponto de vista, né? Quando eu escrevi aquele texto, eu estava olhando do ponto de vista de consultoria. Eu tenho um cliente, eu tenho um contato ah, finito com aquele cliente, eu preciso causar o máximo de impacto, entreguei aquilo, vou embora, né?
E dentro daquele contexto, aquilo fazia muito sentido, porque você está sendo avaliado pela qualidade daquilo que você está entregando e a qualidade está sendo avaliada em cima do que pode ser compreendido e do que, enfim, esses stakeholders, essas pessoas conseguem assimilar. Hoje, a coisa é muito mais complexa, tá? Porque eu não estou falando só de fazer com que os insights daquela pesquisa aterrissem. Eu estou falando de um processo contínuo de construção de confiança, de construção de relacionamentos que vão me permitir, e obviamente isso muda, né? Tem pesquisadores que preferem estar num lado mais tático, outros num lado mais estratégico, mas são é essa capacidade de entregar insights que sejam acionáveis, que sejam de fácil de gestão, que consigam viajar através de vários lugares da empresa, que vão me permitir não só criar relacionamentos com o meu squad, com, enfim, as outras posições, né? Mas criar uma reputação dentro da organização como alguém que tem uma expertise numa área específica, né? Como um expert um domain expert, como a gente chama, né? Um especialista numa área. Então a coisa é muito mais complexa, porque isso não tem fim. Isso não é algo que você entregou e acabou. Aquilo tem que ser entregue, aquilo tem que ser revisitado muitas vezes, N vezes. Aquilo vai se tornar workshops, aquilo vai se tornar palestras, aquilo vai se tornar N textos. E aquilo vai influenciar a estratégia do produto por muito mais tempo do que um entregável de um consultor, né, que é muito pontual. Então, eu, sim, eu acho que a minha percepção daquele texto hoje mudou, mas mudou no sentido de se tornou ainda mais relevante, ainda mais importante para mim. Fantástico. Vamos dar visibilidade do seu texto maravilhoso aí para todo mundo que estiver Obrigado. acompanhando. Com relação ainda à estrutura do time de pesquisadores no qual você faz parte. Uhum. Quais são qual que é o perfil de habilidade do time? São todos generalistas ou tem mais focado em quali, outros em quanti? Como é que é esse perfil? Essa minha equipe específica é de qualis, tá? Então existem três perfis que se contrata aqui. A gente tem o pesquisador qualitativo, a gente tem o quant e a gente tem o que a gente chama de métodos mistos, né? Que vai ser a pessoa que vai trazer quali e quant. Hoje na equipe somos todos quali e a gente tem uma outra pessoa que fica na Califórnia que é quant e que trabalha dentro de diferentes áreas do WhatsApp, né? Dando suporte para diferentes áreas do WhatsApp. Como a gente tem ah, como a gente tem uma equipe de dados, quant é uma coisa que a gente não depende tanto quanto talvez outras empresas dependam, tá? Ah, a nossa capacidade de ler dados, tendo dito isso, nossa capacidade de ler dados é muito limitada, porque um dos pilares críticos do WhatsApp é o fato de ser tudo muito criptografado. Então a gente não sabe o que está acontecendo, a gente sabe que está acontecendo, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, um volume de mensagens, mas a gente não sabe que mensagens são essas, o que está sendo dito, o comportamento que existe dentro aí disso, né? Então o quant ele entra muito mais para trazer esse nível de granularidade, mas existe uma proporção muito menor de quant para quali. Certo. Vocês trabalham também juntos, tirando essa posição de métodos mistos, como é que é a relação entre qual e quant? Olha, Se tem uma relação ou não, ou vocês já se dividem, né, por isso? não, tem uma relação gigantesca. A Uhum. gente essa divisão, é uma divisão muito mais para se contratar skills, né? Para se contratar talentos, digamos assim, diferentes, do que de fato uma divisão por escopo ou por responsabilidade, né? É impossível a gente não colaborar,
Porque a gente está falando da mesma jornada, a gente está falando dos mesmos insights, tipo, um alimenta o outro. Tem muito quali que saiu de quant, tem muito quant que saiu de quali, tem muita coisa que foi paralelo e a gente se junta no final. É, é muito. Limitaria muito se a gente pensasse em quadradinhos tão definidos. Certo. Vamos avançar um pouco, vamos falar sobre design, né? Uhum, Como que, porque, bom, retomando aquela estrutura, né? A gente tem ali uma caixinha que é a de pesquisa, que vamos chamar aí que é par de várias outras, como ciência de dados, como de design, por aí vai, sim, né? Vamos fazer uma comparação com design. uhum, Como a organização dos designers, ela é parecida com dessas pessoas pesquisadoras que você sim, contou? Como que é? sim, sim. Não, a estrutura é bem parecida. Quando a gente fala de design aqui, a gente está falando, internamente a gente chama de design de produto, e a gente tem uma outra equipe que é design de conteúdo, que são UX Writers, né, e que hoje estão embaixo ou dentro dessa diretoria de design. Tá? Então não são diretorias separadas. Existe essa flexibilidade, igual você tem para pesquisa. A diferença do design em termos de organização é que design, ahm, por uma necessidade de colaboração maior com engenharia, ela precisa organizar um processo de trabalho muito mais estruturado. Né? Então, assim, existe uma flexibilidade para você se estruturar da melhor forma possível, da forma que aquele produto, aquele problema pede, mas uma vez estruturado, existe menos flexibilidade. Né? Até porque você tem planos de lançamento de produtos, você tem datas, você trabalha de uma forma muito mais, tipo, linha de produção, digamos assim. Certo. E os designers também fazem pesquisa? Não existe uma resposta única para isso. De novo, Certo. não, se quiserem fazer, fazem. Tem muito designer aqui que faz pesquisa e eu acho genial. Eu acho, aliás, que todo mundo na empresa deveria fazer pesquisa. Não acho que pesquisa é uma posição, acho que pesquisa é uma coisa, enfim, isso é outra conversa, mas é uma coisa bem essencial do processo de criar qualquer produto. Ahm, Muitos fazem, muitos não, depende, muda de time para time, né? É muito fluido isso. Quando fazem pesquisa, a gente está falando de uma coisa muito mais tática. Então a gente está falando de algo do tipo, olha, desenhei X telas, preciso de algo básico de usabilidade e, sabe, pesquisas rápidas e mais táticas, assim. Normalmente não vão fazer pesquisas estratégicas maiores, ahm, mas a gente trabalha muito próximo. Então, essas necessidades de pesquisa elas aparecem bem cedo no processo. Certo. É o que eu estou tentando entender, né? Quais que são os critérios que vocês usam para decidir se a pesquisa vai ser executada por uma pessoa pesquisadora ou por uma pessoa designer, Hum, né? aham. E pelo que eu entendi, então, veja se é isso, né? Considerando que pesquisa ela é parte de um processo de desenvolvimento de produto e design, eles estão desenhando, né, os elementos que vão compor essas experiências aí das pessoas que vão usar os produtos e serviços, eles rodam pesquisa ou não, né? E talvez vocês não sejam envolvidos nessa tomada de decisão, certo? Olha, eu diria que isso pode acontecer, mas se acontece é muito raro. O que acontece é o seguinte: existe uma. O critério é qual é o problema, qual é a maneira mais simples de resolver o problema. Ponto. Existe um dos valores da empresa, e tem uma quantidade imensa de posters no escritório todo com isso. É, nada no Facebook é problema de outra pessoa. Então, isso é um pilar grande da cultura aqui, né? Então, assim, se você é pesquisador, mas você viu um problema de marketing que você consegue resolver, cara, vai e resolve. Não existe essa limitação tão grande. Óbvio, né? Isso
muda muito de time para time, enfim, uma empresa desse tamanho nada é tão simples. Mas quando a gente fala de design e pesquisa, o critério principal é esse, tipo, qual a maneira mais simples de você resolver o problema? Se eu tô com 15 projetos gigantes que eu tenho que resolver agora e alguém de design acabou de fazer uma tela e pensa, tipo, meu, eu só preciso de, sei lá, 6 entrevistas para entender um pouco melhor desse fluxo, eu posso fazer, eu sei fazer, tipo, meu, corre e faz. Não existe Uhum, essa necessidade de ter um carimbo meu. Agora, a gente trabalha colado o tempo todo. Então, quando isso acontece, eu sei que isso está acontecendo. Eu tenho uhum. visibilidade disso, né? Ahn, Design não vai ser julgado pelos entregáveis de pesquisa. Então, para eles, não existe ah, necessidade de, enfim, de pegar isso e fazer escondido porque eles querem trazer esse impacto para eles, ou isso vai aparecer em algum momento, né? Então, é bem claro, é bem transparente. Ah, que legal. E assim, o meu ponto aqui é entender, né, o que que a gente está fazendo hoje ou deveria fazer para ajudar os designers a fazerem melhores pesquisas e mais pesquisas, porque a gente sabe que pesquisa é muito de experiência, né? A gente pode Uhum, estudar muito, fazer muitos cursos, ler muitos livros, mas chega ali na hora, você, né, tem que conseguir ali experienciar, colocar em prática, enfim. E eu ando refletindo muito sobre se cada vez mais nós, pesquisadores, estamos nos envolvendo com assuntos que a gente chama até então de estratégicos, e com relação à usabilidade, né, que, no meu ponto de vista, é uma questão que é super importante, né? uhum, E que às vezes, os designers não são formados, né, em pesquisa, do ponto de vista de outras pessoas contribuindo para a formação deles, e às vezes isso fica um pouco de lado, assim. Então, a minha pergunta era mais nesse sentido, assim, uhum. não tanto deles fazerem escondido e tal, mas Claro, beleza, eu acho que não, ficou super claro. entendi. Só para tocar nesse ponto, eu acho que é um ponto super, super importante. Até porque muita gente, principalmente pessoas novas que nunca trabalharam com pesquisa antes, e tem muita gente que vem de empresas onde tipo, você nunca teve um departamento de pesquisa, né? Ahm, Existe uma tendência nessas pessoas de muitas vezes de achar que pesquisa é algo super simples de se fazer, né? Existe uma visão um pouco equivocada do que é pesquisa, enfim, do que entra ahm, nessa lista de necessidades de uma boa pesquisa. O nosso papel nesse caso, e eu acho que a gente tem um papel muito importante aí, ahm, e não é de limitar o quanto de pesquisa é feito por essas pessoas, mas é de informar o processo de formação interna dessas pessoas para que elas se tornem melhores pesquisadoras, ahm, e de criar ferramentas e protocolos e formas, sistemas que permitam que pessoas com menos experiência em pesquisa consigam fazer pesquisa ainda com rodinha, digamos assim, né? Rodinha de bicicleta, vai, para correr com uma analogia. Ahm, então, eu acho que é isso, eu acho que é entender quais são os desafios desse tipo de pesquisa e o que a gente pode fazer internamente para facilitar e não barrar. Perfeito. A gente já falou bastante sobre estrutura de time de pesquisa, e eu Uhum, queria terminar com mais duas coisas, né? uhum, Que, olha, se a gente tivesse que considerar, né, um cenário de criação ou de time de pesquisa e organização de pessoas pesquisadoras, num cenário em que você tem poucas pessoas pesquisadoras, duas ou três, por exemplo, qual que é o tipo de atuação que você indicaria? É difícil dar uma resposta para isso porque depende do tipo de desafio que você tem na tua mão, né? E cada empresa vai ter um problema diferente, enfim. Ahn, Existem produtos onde tudo é muito tático, a grande parte é tática. Existem produtos onde você está entrando, operando em áreas que são completamente novas e ninguém nunca entrou nessa área antes, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto para informar como você deve
se organizar. No final das contas, o papel de pesquisa é trazer clareza para diferentes assuntos. Ah, então, como você se organiza depende de uma compreensão das áreas onde clareza, tipo, ou é mais necessária, ou vai causar maior impacto positivo, ou vai ajudar melhor a organização, né? Tendo dito isso, eu acho que existe um papel crítico para a pesquisa que muitas vezes eu ainda não vi, principalmente no Brasil, esse papel ser abraçado pela, pela galera de pesquisa, que é um papel quase que híbrido com product management, com gestão de produto, né? Que é o de traduzir insights em estratégia, de olhar a direção, ahn, de ter essa capacidade de correr lá na frente e voltar e informar a direção para onde a gente está indo. E de poder questionar isso, e de poder, tipo, influenciar a estratégia de produto, tá? Ahn, eu particularmente focaria nisso, porque eu acho que isso é onde você vai ver a vantagem estratégica de muitos produtos, versus aquela coisa que é mais feijão com arroz e faço, enfim, né? Faço como todo mundo faz. Mas, obviamente, tipo, empresas diferentes vão ter necessidades diferentes. Agora eu prometo que é a última, tá? Se você pudesse testar qualquer coisa para a criação de time e organização de pessoas pesquisadoras, o que você Hum, faria? uma boa pergunta. Eu acho que tem duas coisas, eu já citei as duas, então não sei quanto é um experimento para mim, mas eu acho que talvez algo que a indústria possa experimentar mais. Tá? Ahm, uma é pesquisa com um papel mais estratégico dentro da organização e com um papel maior em termos de definir direção de produto, né? Então, pesquisa trabalhando muito mais como um híbrido de pesquisa e product management do que só pesquisa, digamos assim, se é que isso faz sentido. É, eu acho que esse talvez fosse o maior. Um, mas é estranho, eu já vi tanta permutação diferente disso e no final das contas, eu acho que talvez o que mais me inspirou nesses últimos anos e o que eu acho que talvez tenha maior valor, dá muito mais trabalho, mas o valor é incalculável, é de não pensar em se organizar, de pensar em nenhuma organização é melhor organização. Vai. De trazer essa flexibilidade para que você consiga responder às demandas daquele momento da melhor maneira possível, versus estar engessado e às vezes ser incapaz de responder porque, abre aspas, é assim que a gente faz as coisas por aqui, fecha aspas, sabe? Que eu acho que é um veneno gigantesco, principalmente quando a gente está falando de pesquisa, que tem um papel muito crítico de enxergar coisas que ninguém mais enxerga, de identificar problemas, de ter que se adaptar a desafios constantes, né? Então eu exploraria muito essa ausência de organização. Lógico, a ausência de organização não é anarquia, então tem que existir algum tipo de organização, mas o que eu digo é uma organização mais fluida, uma organização que apareça e desapareça dependendo das necessidades. Certo. Se eu, né, pudesse traduzir assim, com as minhas palavras o que você falou, se eu entendi corretamente, é a gente utilizar mais critérios, né, e menos ali um formato de Hum, como organizar e aí ir organizando a partir de critérios para que sim, no fim das contas a pesquisa tenha um papel do que você falou que você acredita, que é deixar, né, trazer clareza, né, exato, para os problemas. exato. Mas até nessa questão de critérios é super interessante, porque muitas vezes você precisa criar critérios novos para poder julgar problemas novos, Fantástico. né? Então, eu acho que isso vem muito.
isso está 100% em cima de recrutamento ou contratação de pesquisadores, dos perfis que são contratados e como a gente treina pesquisadores. Porque aí você sai de um perfil técnico de tipo, eu faço pesquisa, e você cai para um perfil muito mais estratégico que está muito mais próximo de eu ajudo a criar produtos, eu ajudo a solucionar problemas. E às vezes falta um pouco disso, sabe? Falta essa visão de, de ocupar espaços diferentes dentro de squads, de ocupar espaços diferentes dentro de empresas. Será que isso faz sentido? Fantástico. Faz Massa. super, super. E é uma forma muito legal, muito inspiradora da gente finalizar aqui o nosso papo. Mas antes disso, queria saber se você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado, né? E que você acha que é importante trazer aqui. Não, a gente tocou muitas coisas. Eu só talvez queria levantar alguns pontos que para mim são críticos quando a gente fala de design organizacional de pesquisa, né, e que a gente levantou aqui. O primeiro é pensa menos em título, pensa menos em posição, digamos assim, e pensa no quanto isso impacta negativamente a capacidade de colaboração e a capacidade de troca de informação. Então, a gente precisa de fato de ter pesquisa júnior, pleno, sênior, super sênior, sabe? Enfim, é muito mais ego do que de fato ajudar as coisas a funcionarem. Isso não ajuda ninguém. A segunda é pensar em flexibilidade, pensar em solução de problema. Um, e para tocar naquele ponto final, até do próprio post, né, que você comentou, é de entender o papel que se tem dentro dessa organização de não de entregar a pesquisa, mas de fato criar relações e criar a confiança e fazer isso através de uma visão talvez mais ampla do que entregue, né, do output do seu trabalho como pesquisador. Mas para mim isso a gente tocou em muita coisa legal, foi incrível bater esse papo. Nossa, eu adorei, adorei, assim, e quero te agradecer muito, né, por Não, parar aí prazer. seu dia a dia super corrido, conversar comigo, pela generosidade em compartilhar com a gente sobre experiências, visões, e é um prazer enorme, foi um prazer enorme falar com você, Tiago. Também, adorei. Um beijo e até a próxima, então. Massa, obrigado, Isa. Beijo. Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeoner. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele, em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.